Um estalo nauseante ecoou pela rua estreita quando os braços do rapaz adolescente se partiram ao nível do cotovelo. Ele gritou de dor, desabando no chão e agarrando o braço mole, enquanto o brutamontes de faixa preta se erguia sobre ele, sorrindo sem o mínimo remorso. É isto que acontece quando dizes não, rosnou o homem, alto o suficiente para todo o quarteirão ouvir. Mas alguém se sente corajoso hoje? O rapaz, apenas 17 anos, magro e teimosamente orgulhoso, tinha se recusado a pagar proteção. Não tinha pai, não tinha retaguarda, só uma pequena loja de esquina e uma coluna vertebral mais firme do que a de muitos homens feitos. Disse não e pagou o preço. O tipo não era apenas um bully de rua qualquer. Era um lutador treinado, um tirano local que batia nas pessoas por desporto e governava pelo medo. O casaco estilo G ondulava ligeiramente com a brisa, a faixa preta atada à cintura como um crachá de domínio. E ninguém se mexeu. Clientes ficaram imóveis, vendedores olharam fixamente. Alguns gravavam com as mãos a tremer, mas ninguém interveio. Ninguém ousou, exceto um homem. Jason Statham estava ali perto, a observar em silêncio do outro lado da rua. Com um boné puxado para baixo e um casaco escuro simples, parecia um transeunte qualquer, até agora. Os olhos estavam cravados no adolescente encolhido no chão. O maxilar cerrava-se, os punhos fechavam-se, a respiração aprofundava-se. E então, o brutamontes deu outro pontapé no rapaz, com força, cravando o calcanhar nas costelas do miúdo. O corpo de Jason moveu-se antes de o cérebro falar. Desceu do passeio devagar e controlado, caminhando diretamente para a cena. O brutamontes virou-se, confuso. Também queres, velhote? Jason nada disse. Parou ao lado do miúdo, os olhos sem nunca largar o agressor. Com um só gesto, tirou o casaco e deixou-o cair no chão. A rua emudeceu, os telemóveis deixaram de tremer, e pela primeira vez naquele dia, o brutamontes pareceu nervoso. Antes de continuarmos, faz like e subscreve para ver o confronto épico de Jason Statham com o brutamontes de faixa preta. E comenta de onde estás a ver. A rua estava viva de coragem e resistência. Enfiado entre telhados enferrujados e painéis publicitários desbotados pelo sol, o bairro fervilhava de movimento. Vendedores a gritar por cima do buzinar das motas, velhos reunidos à volta de mesas de tampo lascado a jogar cartas, mulheres a regatear fruta em bancas a meio preço. Era um lugar construído na luta, mas mantido por uma dignidade silenciosa. Toda a gente se conhecia. Os nomes contavam, os favores duravam gerações. Mas por trás da conversa, por baixo do riso, pulsava algo mais escuro. Vivia ali um medo silencioso, enterrado mesmo sob o alcatrão rachado. As pessoas espreitavam as esquinas antes de falar. As lojas fechavam cedo. As conversas paravam quando certa figura passava. Já ninguém dizia o nome dele em voz alta, mas todos sabiam quem mandava no quarteirão. Ele movia-se pela zona como uma tempestade dentro de pele. O brutamontes de faixa preta, o nome verdadeiro, desconhecido para a maioria, era mais do que um lutador. Era um predador com técnica. Largo de ombros, tatuado, vestia um gi de artes marciais sem mangas, modificado para o estilo de rua, e carregava-se como alguém que nunca fora atingido com mais força do que conseguia devolver. E adorava isso. Temido pelos punhos, odiado pelo orgulho, dirigia uma rede de proteção disfarçada de segurança comunitária. Em tempos promissor artista marcial num dojo agora esquecido, caíra no submundo, vendendo as suas competências a gangues, cobrando dívidas e partindo ossos pela reputação. As cobranças semanais eram rotina. Lojas de esquina, bancas de comida, farmácias. Qualquer um que ganhasse a vida honestamente era alvo. Nunca precisava pedir 2 vezes, até hoje. A loja não passava de uma fachada desbotada com estantes de noodles instantâneos, enlatados e detergente barato.
Por detrás do balcão estava um adolescente, magro, de cabelo escuro, talvez 17 anos, olhos cansados mas orgulhosos. Chamava-se Ion. Órfão há 2 anos, depois de perder ambos os pais num acidente de caminhão, assumira sozinho a loja da família, recusando ajuda ou pena. Trabalhava da abertura ao fecho todos os dias, ganhava cada moeda. Todos o respeitavam. Era o tipo de rapaz a quem se acenava de manhã, em quem se confiava o troco e a quem se desejava mais sorte. E hoje a sorte acabara. Recusara pagar, educado, calmo, mas firme. O meu pai nunca pagou, disse, e eu também não vou pagar. Essas palavras selaram o seu destino. Do outro lado da rua, Jason Statham encostava-se a uma parede rachada, à porta de uma oficina. Braços cruzados, rosto impassível, vestido com um hoodie cinzento de fecho e um boné simples, parecia um local qualquer. Observava a rua há vários minutos, o olhar a varrer as bancas, as caras, a tensão debaixo do normal. Mas quando o brutamontes de faixa preta virou a esquina e cravou os olhos na loja do rapaz, a postura de Jason mudou subtilmente. Os braços caíram ao lado do corpo, a cabeça inclinou-se, o maxilar apertou. Já tinha visto homens como aquele e sabia que vinha aí coisa má. O brutamontes entrou na loja como se fosse dono dela, como se o fosse há anos. A presença encheu o espaço antes da voz. Olhou em volta com falso interesse, batendo com os dedos no balcão empoeirado, varrendo com o olhar as filas de enlatados e produtos baratos de higiene. Depois falou, a voz a pingar charme fingido. Onde está a minha parte, homenzinho? Ion ficou por detrás do balcão, rosto tenso mas firme. Já lhe disse da última vez. O meu pai nunca pagou e eu não vou começar agora. O brutamontes riu baixinho, acenando como se compreendesse. Depois inclinou-se, o sorriso a gelar. O teu pai era um homem orgulhoso. Vê onde isso o levou. 2 metros debaixo da terra e a conta bancária vazia. Ion estremeceu, mas ficou calado. O homem clicou a língua e virou-se para o pequeno frasco de gorjetas junto à caixa. Isto é tudo o que fizeste hoje? Triste, mano. Muito triste. Sacudiu o frasco. As moedas tilintaram. O que vais fazer quando alguém te partir a montra, hã? A quem vais ligar? À polícia? A voz de Ion saiu baixa, mas estável. Eu trato disso. Resposta errada. O brutamontes largou o frasco. Moedas espalharam-se pelo chão. Deu um passo lento à volta do balcão, agora a poucos centímetros de Ion. Ou és muito corajoso, ou muito estúpido. Ion manteve-se firme, ombros quadrados, mas a tremer ligeiramente. Não te dou nada. Esta loja é tudo o que eu tenho e não te vou deixar levá-la. Houve uma pausa, longa o suficiente para a da esperança entrar. Depois a mão do brutamontes moveu-se. Uma chapada estalou na cara de Ion, seca e alta. O rapaz cambaleou, embatendo na estante atrás. Frascos de vidro tombaram, um estilhaçou. Antes que recuperasse, o homem agarrou-o pela gola e atirou-o para a frente. O corpo de Ion bateu no chão com um baque. Tentou erguer-se, mas o homem cravou um joelho diretamente no ombro. O som que se seguiu foi grotesco. Ion gritou enquanto o braço dobrava no sentido errado. Cotovelo deslocado, ossos a mexer. Encolheu-se, o rosto retorcido de agonia, a arfar. O brutamontes ficou de pé, a sobrepor-se a ele, impassível. É isto que acontece quando te esqueces do teu lugar. Lá fora formara-se uma multidão, não perto. Ninguém ousava chegar perto. Um anel solto de testemunhas silenciosas, lojistas, clientes, um velho num banco, um estafeta na sua scooter. Telemóveis erguidos, mas nenhuma pessoa se mexia. Já tinham visto aquele homem partir tipos maiores do que o miúdo no chão. Rostos arroxeados, narizes partidos, egos esmagados. Sempre que alguém resistia, era este o resultado. Ninguém ajudou então. Ninguém ajudava agora.
Do outro lado da rua, Jason finalmente descolou da parede. Atravessou a estrada devagar, cada passo medido, os olhos presos no rapaz enrodilhado no chão. A dor crua no rosto do adolescente bateu-lhe no peito como um murro. O Brutamontes virou-se quando Jason se aproximou, sobrancelha levantada. O que é isto, reforço? Desaparece, Cota. Jason não respondeu. Ajoelhou-se ao lado de Ion. Movimentos silenciosos e deliberados. Uma mão ergueu com cuidado a cabeça do rapaz. A outra imobilizou-lhe o braço partido. Ion estremeceu, mas não resistiu. Jason olhou-o nos olhos. Vais ficar bem, disse baixinho. Mantiveste-te firme. O rapaz acenou com os dentes cerrados, lágrimas a riscar-lhe a cara. Então, Jason levantou-se. Deu 2 passos e parou, frente ao Brutamontes, sem expressão, sem ameaça. Levou a mão ao colarinho do casaco, puxou-o e tirou-o. Caiu no alcatrão atrás dele. O silêncio adensou-se. O Brutamontes soltou uma risada. E então, vais lutar comigo? A sério? Os punhos de Jason cerraram-se ao lado do corpo. A postura dizia tudo o que a boca não precisava. O esgar trocista do outro vacilou. A rua preparou-se, e o verdadeiro combate ainda nem começara. O Brutamontes de faixa preta largou uma gargalhada seca, atirando a cabeça para trás como se aquilo fosse piada. Rebolou os ombros, braços soltos, deu um passo à frente e avaliou Jason. Estás mesmo a falar sério? Disse a abanar a cabeça. Pareces o tio cansado de alguém, acabado de sair do turno no cais. Apontou para o rude cinzento de Jason no chão. E isso? Vais dobrá-lo direitinho depois de eu te deitar abaixo, velhote. A multidão soltou umas risadas nervosas, sem saber se ia assistir a uma sova ou ao início de outra coisa. O tipo inclinou-se um pouco, a voz a baixar para um rosnar provocatório. Olha, não sei em que fantasia vives, mas isto é a vida real. E na vida real, pessoas como tu vão para a cova por meterem-se onde não são chamadas. Jason não pestanejou. Deixa adivinhar. Viste uns filminhos de ação, deste uns pontapés ao espelho e achaste-te invencível, hã? O Brutamontes aproximou-se ainda mais, o nariz a centímetros do de Jason. Eu sou faixa preta, velhote. Já quebrei lutadores a sério. Tu és só mais um idiota a querer ficar famoso num vídeo viral de alguém. Os olhos de Jason não mexeram. E aquele silêncio não era hesitação. Era cálculo. Passaram mais uns segundos. O agressor, sem conseguir arrancar reação, recuou finalmente e abriu os braços. E agora? Jason limitou-se a fitá-lo, expressão talhada em pedra. Depois, sem dizer palavra, plantou os pés um pouco mais abertos, ombros quadrados, coluna direita. Os braços relaxados ao lado do corpo, mãos soltas mas cheias de intenção. A postura não era vistosa nem teatral, era perigosa. Um silêncio mortal desceu sobre a rua. Jason não precisava gritar nem fazer pose. Toda a gente sentia. O corpo falava a língua dos lutadores, dos verdadeiros, não performers, não bullies, profissionais. O sorriso trocista do Brutamontes tremeu. Jason rodou lentamente um pulso, e depois o outro, soltando as articulações como quem se aquece, e continuou calado. Telemóveis por todo o lado, não apenas alguns. Moradores inclinavam-se das janelas do segundo andar. Lojistas prendiam a respiração. Até as crianças, antes escondidas atrás dos pais, deram um passo à frente, sentindo algo diferente no ar. Já não se tratava da loja ou do rapaz, era maior. Alguns começaram a sussurrar. Não é um tipo qualquer, olha a postura. Já vi aquela cara antes na net, talvez. Mas ninguém falou alto o suficiente para interromper. O Brutamontes começou a caminhar em círculo, a saltitar na ponta dos pés, tentando recuperar o controle do momento. Não te mexes? Estás com medo? Picou, ainda a tentar provocar. Está bem? Eu mexo-me por ti. De súbito, avançou sem aviso, fechando a distância num instante,
disparando um direto relâmpago apontado ao nariz de Jason. Um borrão. Mas Jason moveu-se. Não rápido, eficiente. Inclinou a cabeça o suficiente para o direto falhar. O punho a cortar ar onde a cara estivera um segundo antes. Ao mesmo tempo, a mão direita ergueu-se. Não para atacar, mas para guiar o braço do agressor para além do alvo, desviando a força sem dano. O brutamontes rodou ligeiramente com o próprio embalo. Ficou desequilibrado, mas recuperou depressa. Rosnou. Então sabes mexer-te. Bom. Veio outra vez, agora mais veloz. 2 jabs e um cruzado de direita, técnica apertada, punhos treinados. Jason abaixou por baixo do cruzado e depois saiu de lado, ainda sem contra-atacar, ainda sem palavras. O outro grunhiu de frustração. Bate-me de volta, cobarde! Mas Jason permaneceu imóvel. Não tinha desferido um único golpe. Estava a lê-lo, e via-se. A respiração do faixa preta mudou. Mais curta, mais rápida. O sorriso desaparecera, substituído por irritação. A sua plateia já não se divertia. Via-se algo a desfazer-se. Atacou de novo, mais duro. Um pontapé frontal seco às costelas de Jason. Jason rodou sobre o calcanhar e aparou o pontapé a meio ar com o antebraço, absorvendo o impacto sem pestanejar. E então, finalmente, bateu. Um único cotovelo, veloz como um relâmpago. Acertou no peito do brutamontes como um ariete, empurrando-o 2 passos atrás. Não foi um balanço selvagem, nem ruidoso. Foi real. E era só o começo. No instante em que o cotovelo de Jason encaixou, o faixa preta cambaleou, mais de surpresa do que de dor. A confiança estalou, mas só por um fôlego. Depois rugiu. Estás morto. Investiu. Os punhos vieram rápidos, tensos, disciplinados, treinados. Anos de dojo despejados em combinações brutais. Jab de esquerda, direto de direita, low kick, tudo afiado, preciso, implacável. Jason defendeu os primeiros, mas o tipo era mais rápido do que parecia. Um gancho certeiro apanhou Jason no lado do maxilar. A cabeça sacudiu-se. O sangue riscou o canto do lábio. Antes que recuperasse por completo, um pontapé frontal bateu-lhe no estômago, empurrando-o 2 passos para trás contra uma fila de caixotes empilhados à frente da loja. O agressor sorriu e carregou. Um martelo descendente obrigou Jason a bloquear alto, e nesse instante, um joelho cruel embateu-lhe na coxa. Jason grunhiu. A base vacilou por meio segundo. A multidão arfou. Não és feito para isto, cuspiu o outro a rodeá-lo como lobo. Vieste brincar ao herói, mas isto não é filme. Avançou novamente a lançar um back fist rodado à têmpora. Jason baixou-se. Tarde. O golpe roçou-lhe a lateral da cabeça. A visão turvou por um momento enquanto cambaleava de lado, o ombro a bater num poste de luz. Firmou-se, sacudiu, recompôs. Mas agora, o outro cheirava sangue. Libertou uma saraivada. Jabs ao peito, um pontapé alto à cabeça, seguido de uma rasteira baixa para lhe varrer as pernas. Jason recuou com um salto, mas não o suficiente. A canela do outro roçou-lhe o tornozelo e, por uma fração de segundo, Jason caiu de um joelho. O murmúrio cresceu. Jason ergueu os olhos do asfalto, a respirar pesado, o rosto marcado. O brutamontes estalou o pescoço e sorriu. Fica no chão, homem, antes que te envergonhes. Jason limpou o sangue do canto da boca, nada disse e ergueu-se devagar. Plantou os pés outra vez. A cara do agressor endureceu. Avançou de novo, confiante, os golpes agora mais rápidos e pesados. Jason bloqueou a maioria, mas não todos. Um direto acertou-lhe na face, outro joelho nas costelas. O corpo sacudiu-se com o impacto. Estava a levar danos a custo a manter o terreno. Mas os olhos nunca desviaram. Estavam a estudar. À espera. Jason recuou mais um passo, o peito a subir e descer em fôlegos pesados. As costelas doíam. O maxilar ardia.
A perna latejava. O faixa preta avançou outra vez a lançar um gancho cerrado, mas desta vez Jason viu-o chegar. Inclinou-se o bastante para o soco falhar e respondeu imediatamente, rápido e compacto, enterrando os nós dos dedos no lado exposto do agressor, logo por baixo da costela flutuante. Um grunhido profundo escapou do homem, que se encolheu, surpreendido com a precisão. Jason não lhe deu tempo para recuperar. Aproximou-se, perto demais para que os golpes longos do outro tivessem eficácia. O cotovelo de Jason estalou no ombro do homem, depois de novo no peito. Mudou o peso, rodou e empurrou a palma da mão para cima, sob o queixo do brutamontes. A cabeça estalou para trás. O ritmo quebrou. Jason manteve a pressão. Agarrou o colarinho do casaco com uma mão. Com a outra puxou-o na direção de um poste metálico próximo. Com um giro de anca, esmagou-lhe as costas contra a estrutura de aço. O faixa preta rosnou e balançou um soco selvagem. Jason baixou-se, aproveitou o embalo do golpe falhado e empurrou-o de cabeça para a pilha de engradados de leite ao lado da loja. Caíram com estrondo. A multidão rugiu mais alto. Alguns recuaram, outros voltaram a erguer os telemóveis. O faixa preta pôs-se de pé a cambalear, agora sujo, a respirar mais pesado, o rosto torcido de frustração. Jason avançou, não rápido, não agressivo, apenas implacável. O homem lançou-se de novo, desferindo um pontapé, mas Jason apanhou-lhe a perna a meio ar. Antes que ele reagisse, varreu-lhe a outra perna. O corpo do faixa preta bateu de costas no asfalto, o ar arrancado dos pulmões. Jason pairou sobre ele por meio segundo. Os dois cruzaram olhares, e pela primeira vez, o rosto do brutamontes mostrou algo novo. Medo. Rolou para o lado, ergueu-se às apalpadelas e brandiu um tubo de metal que apanhara dos destroços. O desespero incendiava-lhe os movimentos. Jason afundou-se sob a primeira pancada. Enfiou um joelho brutal no estômago do homem, agarrou o tubo, torceu-o-lhe da mão com um movimento seco e atirou-o para longe sem sequer olhar. Os movimentos de Jason estavam mais justos, mais afiados. Cada golpe, dirigido. Cada defesa, precisa. Não batia apenas com mais força, pensava mais depressa. O outrora dominante agora parecia lento, desleixado. E Jason? Estava só a começar. O brutamontes recuou 3 passos. O suor pingava-lhe pela testa, o peito arfava. A multidão, antes em êxtase, murmurava com incerteza. Ele limpou a boca, o sangue a misturar-se com a saliva. Achaste que isto prova alguma coisa? Ladrava com a voz a falhar. Tiveste sorte. Mas os olhos traíam-no. Estava abalado. Investiu outra vez, atirando um murro descontrolado, depois outro, pesados, descoordenados. Jason esgueirou-se por ambos com facilidade, quase sem precisar de responder. A estrutura do adversário perdera-se. Atirava tudo, à espera que algo acertasse. Jason aparou um pontapé frouxo e castigou a abertura. Um soco seco ao estômago, seguido de um cotovelo a estalar no ombro. O homem vacilou de lado. Tentou firmar-se num carro de fruta, mas escorregou numa maçã caída, tropeçando de modo ridículo. Risos ondularam pela multidão. O brutamontes olhou em volta e percebeu a viragem. O poder que comandava, o medo, esvaía-se. As pessoas viam agora, com menos pavor e mais esperança. Entrou em pânico. Agarrou uma vassoura solta num beco e brandiu-a como taco, a gritar de frustração. Jason agarrou o cabo a meio balanço e puxou-o à frente, projetando o homem outra vez para a frente. Ele bateu num contentor, rebolou aos joelhos e gemeu. Jason aproximou-se sem pressa, imperturbável. O faixa preta forçou-se a erguer. As pernas tremiam. Os socos vieram novamente mais rápidos, mas mais sujos. Um roçou no maxilar de Jason. Os restantes cortaram ar. O jogo de pé sumira-se, o controlo sumira-se, desfazia-se em tempo real, e sabia-o.
Jason esquivou-se do último balanço, agarrou-lhe o braço, torceu-o ao nível do cotovelo e empurrou-o de volta para o centro da rua. Nada veio em resposta, apenas respiração pesada e pânico. O teatro acabara. O peito do faixa preta arfava. O suor escorria-lhe pelo rosto. A faixa pendia solta, mal segurava o destroço em que se tornara. Jason moveu-se, não veloz, mas certo. Fechou a distância em 2 passos silenciosos e golpeou. O cotovelo subiu como pistão e esmagou-lhe a mandíbula com um estouro. A cabeça chicoteou de lado. Saliva e sangue saltaram da boca. As pernas cederam e ele desabou, amparando-se mal num joelho. Jason agarrou-lhe a camisa pela nuca, sem hesitação, sem piedade. Com um giro violento de anca, arremessou-o pelo asfalto. O corpo bateu de lado contra um portão de aço com um clangor metálico que reverberou pelo beco como um dobre de sino. A multidão arfou. O homem arquejou sem ar. Costelas fissuradas, braços inertes. Jason aproximou-se passo a passo, como uma sombra de atravessar pó. O outro ergueu a cabeça com esforço, olhos vidrados, lábios rasgados, sangue a pingar do queixo. Tentou erguer-se. Jason não deixou. Entrou e, com precisão cirúrgica, desferiu o golpe final. Um pontapé rodado brutal diretamente ao peito. O impacto ressoou seco, como se o chão tivesse estremecido. O corpo voou para trás e tombou no pavimento, os membros abertos, imóvel. Silêncio. Telemóveis baixaram. Boca alguma sussurrou. Não houve aplauso, apenas espanto. Jason ficou imóvel, o peito a subir e descer, os olhos presos no corpo à frente. A faixa preta estava quebrado e a justiça fora cumprida. Por um momento, a rua ficou suspensa. Nem um sopro, nem um ruído. O agressor jazia enrodilhado, sem se mexer, o peito a subir em ritmo curto e partido. O portão de aço ainda vibrava do impacto, o som a pairar no ar como fumo. Quem estivera congelado de medo agora, olhava incrédulo. Não era apenas o facto de alguém o ter vencido. Era o como, com precisão, com controlo, com uma potência que nunca tinham visto. Então começaram os murmúrios. Viste aquele cotovelo? Ele nem disse uma palavra. Quem é aquele tipo? Um homem baixou o telefone, ainda a gravar. Foi a luta mais limpa que já vi. Mas ninguém se atreveu a aplaudir. Não era esse momento. Era reverência. Jason manteve o olhar sobre o derrotado por mais alguns segundos e, sem alarde, virou-se. O adolescente ainda estava no passeio, encolhido, a segurar o braço partido com a mão boa. O rosto pálido, retorcido de dor, mas os olhos abertos, presos naquele que intervera quando mais ninguém o fez. Jason agachou-se ao lado dele. Vamos tirar-te daqui. Um condutor de rickshaw, que assistira a tudo dentro do veículo estacionado, saltou e abriu a porta do passageiro. Jason ajudou o rapaz com cuidado, o braço dele a passar sobre os seus ombros, sustentando-o com delicadeza. A multidão abriu caminho. Quem tinha visto, gravado, sussurrado, agora recuava com respeito. Jason acomodou o rapaz no banco, certificou-se de que estava seguro. Leva-o à clínica mais próxima, disse ao condutor. O homem acenou depressa. Sim, senhor, já. A voz do rapaz saiu quebrada, quase um sussurro. Obrigado. Por tudo. Jason acenou uma vez, fechou a porta e deu 2 pancadinhas no tejadilho. O motor ronronou, o rickshaw arrancou, a rua finalmente expirou. As pessoas começaram a aproximar-se, devagar, cautelosas. Um lojista tirou o boné. Esperamos por alguém como você durante muito tempo. Uma senhora mais velha levou a mão ao peito. Fez o que mais ninguém ousou. Jason não respondeu. Um adolescente ergueu o telemóvel. Senhor, isso foi... Posso só perguntar quem é? Os olhos de Jason desviaram-se para ele. O miúdo baixou o telemóvel. Resposta suficiente.
À sua volta, a gratidão tomou forma silenciosa. Acenos discretos, agradecimentos sussurrados, mãos juntas em respeito. O medo que governara aquele quarteirão rachara ao meio e o homem responsável não ficou para apreciar. Jason virou-se, andou até onde o casaco jazia no pó, sacudiu-o com um único gesto e vestiu-o. Sem dizer palavra, começou a caminhar. Sem volta olímpica, sem discurso final, sem necessidade. O Brutamontes continuava no chão, desfeito. A multidão seguiu com os olhos a figura que se afastava. Jason desapareceu rua abaixo, uma sombra na rua banhada de sol. A justiça viera e partira. O mundo não tem falta de homens que usam a força para atirar, para intimidar, para dominar. Gritam mais alto, batem mais forte e alimentam-se do medo. Pessoas como o Brutamontes de faixa preta governam não pela habilidade, mas pelo silêncio. O silêncio dos que têm demasiado medo para se levantar. O silêncio dos que já foram esmagados vezes demais. Mas a verdadeira força nunca é barulhenta. Não se usa para esmagar os fracos. Ergue-se para os proteger. Não precisa de aprovação. Não espera reforços. Move-se com propósito, não com ego. Naquele dia, Jason Statham não derrotou apenas um lutador. Ele quebrou um símbolo de medo que mantinha uma rua inteira acorrentada. Não foi aos gritos, nem a vangloriar-se. Foi agindo em silêncio, com decisão. Porque a verdadeira justiça não pede permissão. Às vezes, a justiça não usa crachá. Caminha em silêncio e atinge quando mais ninguém ousa.